Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de risotos. Essa é uma das aulas mais famosas da Sal Agosto. A gente já atendeu mais de 6.000 alunos presenciais nas aulas de risoto aqui na Serra Gaúcha e agora a gente pode estar dentro da sua casa te levando toda essa cultura italiana. Então essa era uma aula muito rica, assim como em todas as aulas aqui da Sal Agosto. A gente não procura passar somente receitas, a gente passa receita, mas também a gente passa história, cultura, técnica, porque nós acreditamos realmente que é uma função da escola te passar ferramentas, te passar cultura e uma base para que você sinta-se seguro de criar a receita como quiser, de inventar a sua própria receita, só que para isso a gente precisa entender de onde ela vem. E também a gente precisa entender o que está acontecendo física e quimicamente nesse alimento, certo? Então essa é uma aula que, se você estudar bastante, repetir o risoto, fizer as outras aulas com os outros sabores, eu tenho certeza que você vai conseguir facilmente criar qualquer tipo de risoto. Para facilitar a sua vida, a gente preparou um material em PDF de apoio que tem as receitas que a gente vai fazer hoje e mais 2 itens bem interessantes. Um é a receita do caldo. É super importante fazer um caldo de qualidade para você ter um risoto legal. O caldo a gente costuma dizer que é a alma do risoto, ele está por trás de todo o prato. Então você vai fugir de caldo industrializado, vai melhorar a sua saúde, vai ter uma cozinha mais prática e um risoto muito mais saboroso. Essa foi uma metodologia que eu criei alguns anos atrás, quando eu fui solicitado por uma jornalista para fazer uma matéria sobre risotos, e a gente decidiu então relacionar em 10 passos como que a gente obtém o melhor risoto, o mais aproximado da Itália possível, e eu tenho certeza que você vai adorar isso. Então eu vou começar a aula explicando os 10 passos, depois a gente vai para o caldo e aí a gente entra nas nossas receitas. O passo número 1 é o arroz. Então aqui a gente tem a nossa essência, o nosso protagonista, e aí vale bastante história dele. O arroz, como consumido no mundo hoje, provém da Ásia. A Ásia, que foi exímia e ainda é especialista em cultivar esse produto. A gente tem praticamente todo o país da Ásia um tipo de arroz característico do país, além das diversas variações que a gente encontra de textura, de grão, de aroma inclusive. A gente costuma dizer, por exemplo, que o arroz jasmine tailandês é um arroz aromático, né? O arroz basmati indiano com toda a sua característica, o koshihikari japonês específico para o sushi. Então a gente tem até movimentos de Kung Fu que nasceram na plantação de arroz, naquelas plantações alagadas onde se costuma fazer então o cultivo desse produto. Então realmente os asiáticos dominam essa arte. Na Ásia a gente vê desde farinha de arroz, massa de arroz, bebida de arroz, né, o saquê, fermentado, vinagre e tudo mais proveniente desse cereal tão famoso. Quando ele chega na Europa, obviamente ele vai se adaptando e cada povo vai entendendo o que espera desse produto, e os italianos acabam então desenvolvendo técnicas de cocção com um tipo de grão específico que em algum momento da história acaba ficando conhecido como risoto, uma técnica de preparo para o arroz. Se a gente for pensar, ainda hoje é uma técnica de preparo para o arroz. Porém, hoje em dia já virou um prato. Eu não preciso mais chegar num restaurante e pedir, eu quero um arroz feito à moda de risoto. Não, porque se eu peço risoto, ele já vem aquele prato como a gente determina que ele seja tradicionalmente falando na cultura italiana. Mas se a gente pegar livros e história italiana de 1790, né, ou mesmo 1850, a gente vai ver alguns livros escritos riso alla risotto. Então, arroz feito à moda de risoto. Isso com o tempo vai mudando e vai chegando então no prato como a gente conhece hoje. A origem da palavra risoto, ela se deriva do grão. Agora eu vou mostrar o grão para você certinho e você vai ver que ele é um grão mais curto. Ele não é um grão longo, tipo o agulhinha brasileiro. Então ele seria um risotto, um arroz curto. É daí que vem o nome principal desse preparo. Então esse protagonista, no Brasil, por exemplo, a gente encontra espécies mais tradicionais de se encontrar no mercado, como arbóreo e carnaroli, por exemplo. Na Itália, são dezenas de variações. Aqui no Brasil também, depende da cidade que você está, você encontra aquarelo, vialone nano, né, roma, baldo, são todas subespécies de arroz
curto, específico para risoto. Mas vamos entender o que eu quero desse prato, o que eu quero desse arroz. Tudo que a gente fizer, toda essa aula inteira vai ser com um único propósito. Eu obter um arroz cremoso a partir da retirada do amido do grão, não necessariamente do acréscimo de gorduras. Então, desde a escolha da panela, de como eu cozinho, a escolha do arroz, tudo isso vai ser para a gente obter esse arroz cremoso. Tá? Não é simples assim chegar e jogar um creme de leite, por exemplo, no final do arroz. Vale aqui outro parênteses muito interessante, que é o respeito à nossa cultura e o respeito à nossa história. Quando eu digo nossa, eu estou no Brasil, estou falando da nossa cultura brasileira. Quando os imigrantes italianos chegam aqui, no começo do último século, ou um pouco antes, eles acabam se deparando com o arroz que a gente tinha aqui. Não existiam essas espécies que eles estavam acostumados a utilizar na Itália. Então eles fazem esse processo como a gente vai fazer e aí eles percebem que o resultado não era o mesmo. Muita gente diz, porque tem menos amido. Não caiam nesse conto, tá? Se a gente for analisar a composição do arroz, independente das espécies, a quantidade de amido por quilo é muito similar de um de outro. O que varia muito é como esse arroz solta esse amido. Então a gente tem arroz mais delicado e arroz mais resistente. Um dos arroz mais delicados que a gente tem é o koshihikari japonês. Tanto que a gente lava bem, tira aquele pó, aquele talco, cozinha de uma forma correta com pouca água e mesmo assim a gente obtém propositalmente um arroz mais grudadinho. Agora, se a gente pegar um arroz agulhinha brasileiro, por exemplo, é só a gente trabalhar bem que a gente consegue ele bem soltinho, ou seja, ele tem uma resistência maior a liberar o amido. O arroz italiano ficaria no meio termo, onde ele libera se eu quiser, mas se eu quiser segurar um pouco essa saída, eu consigo também. Então todo o processo para se fazer um risoto vai ser em como eu extraio o amido do meu arroz. Então aqui a gente está falando do passo 1. Na prática, o que significa para você em casa? Você vai escolher no mercado o arroz que diz para risoto ou arroz típico para culinária italiana. Provavelmente você vai ter de cara duas espécies, Carnaroli ou Arbóreo. Se você está começando no mundo do risoto, eu aconselho para o lado do Carnaroli. O Carnaroli vai te dar um ponto ideal ao dente e ele se mantém um pouco mais nesse ponto antes de passar. O arbóreo chega num ponto mais al dente ainda, super interessante, só que em pouco tempo ele pode passar desse ponto. Então eu aconselho você treinar um pouco antes de seguir para o arbóreo ou mesmo para outras espécies mais específicas italianas. Como tudo na vida, né? É prática, então faça, repita, treine. O bom é que treinar na cozinha a gente pode comer tudo, né? Ou nem sempre, mas geralmente a gente come se ficou mais ou menos. Então, o item número 2, ele é fundamental porque é ele que vai transmitir o calor do fogão para o nosso alimento. Então, é a panela, onde cozinhar e com o que mexer. Isso é bem interessante você prestar uma atenção, porque aqui, uma panela ideal para cozinhar um risoto é uma panela de fundo grosso. O que significa fundo grosso? Literalmente uma panela grossa, não pode ser aquelas casquinhas de ovo que a gente vê por aí no mercado. Então, essa aqui que eu estou utilizando é uma fundo triplo, que é um sanduíche aí de inox e alumínio. Então ela transmite o calor ao invés de ser pontual, de acordo com a chama, ela aquece todo o fundo e esse fundo transmite de uma forma homogênea. E aí a gente consegue uma cocção perfeita do arroz. Se eu tiver uma panela muito fina, pode acontecer até mesmo do grão grudar no fundo e eu ter alguma coisa queimada no meu produto. Então eu tenho que cuidar disso. Que outras panelas, caso eu não tenha fundo triplo? Uma panela de ferro fundido, até mesmo uma panela de barro, uma panela de alumínio fundido. Sendo grosso, não tem mistério. A gente vai ter a cocção perfeita para o nosso arroz. E com o que mexer? Utensílios, entre aspas, macios. Né? Obviamente não são tão macios, mas não são de metal. Isso é bem importante. Não pode ser de metal porque o metal agride muito o grão. Ele acaba batendo, principalmente quando bate na lateral, e ele pode quebrar o grão do arroz. E eu não quero um risoto com grãos moídos, quebrados. Então eu pego, por exemplo, isso aqui é nylon, eu posso ter silicone, madeira, bambu, plástico, qualquer item então que não seja metal para você mexer o arroz. Porque a gente vai ver que é necessário que eu mexa bastante o meu arroz para risoto, para que ele fique no ponto que eu quero. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pular para o item 6, porque como eu disse, o caldo é a alma do risoto. Então eu explico certinho o caldo para você e quando a gente estiver executando a receita, já estamos com esse item aí resolvido, certo? Então vamos partir de uma culinária profissional.
que significa a palavra, por exemplo, mirepoix? Você não precisa lembrar essa palavra, mas é um mix de vegetais, mais precisamente 3 vegetais, que são a base dos aromáticos da gastronomia clássica. Então eu tenho, por exemplo, cebola, cenoura e salsão. Esses seriam os 3 itens básicos para um mirepoix. Tá, Gabi, mas o que é isso exatamente? O mirepoix pode nascer de diversas maneiras. Eu posso descascar todos esses elementos, bater tudo junto e ter uma pasta de mirepoix, que eu vou usar para aromatizar um molho, que eu vou usar para aromatizar até mesmo um arroz, um refogado, bem tranquilo, é uma potência de sabor. Se eu estiver objetivando um caldo, então eu vou colocar isso aqui para cozinhar em água. Quando eu estou mirando em um caldo, é legal que eu aproveite o máximo do produto, assim eu tiro sabor e cor da melhor maneira. Então, bem higienizado, obviamente, você vai utilizar cebola com casca, cenoura com casca e os talos do salsão, né, do aipo, sem, obviamente já está lavado, sem as folhas. As folhas não vão ser interessantes num caldo porque podem trazer um amargor muito específico. Tá, mas como é que eu executo isso? Isso tudo está no material de apoio ali para você, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou cortar a cebola ao meio. Para quê? Para expor um pouco mais todo o seu sabor, para expor um pouco do seu gosto. Eu vou simplesmente quebrar a cenoura aqui em pedaços maiores e esse talo de aipo também, vou só grosseiramente quebrá-lo aqui. A mistura clássica para o mirepoix, assim como você pode ver no material, é 50% do peso em cebola, 25% cenoura, 25% talo de salsão. Então, se você quiser 1 kg de mirepoix, por exemplo, você vai trabalhar 500 gramas de cebola, 250 de cenoura, 250 de talo de salsão. Quanto utilizar para fazer um caldo? Não existe regra aqui. Aí vai depender se você quer um caldo concentrado, para inclusive armazenar e congelar, ou se você quer um caldo diluído para já utilizar na hora. Pela culinária clássica, um caldo, uma água fervendo alguns elementos e extraindo o sabor desses elementos. Mas eu posso amplificar o sabor. Por exemplo, se eu vou fazer um caldo com carne, ao invés de colocar uma carne crua dentro da água e deixar ferver, que também é correto, eu posso tostar essa carne no forno. Então, se você pegar ossos, músculo bovino, tendões e tostar no forno e aí colocar na água para ferver, você vai ter uma caramelização e um sabor incrível, muito maior. Isso você pode fazer com os vegetais também. Então, ao invés de simplesmente colocar a água aqui nessa panela e deixá-los ferver, eu vou dar uma dica para vocês terem um caldo um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais gostoso, mais aromático. Minha panela não tem absolutamente nada, não tem azeite, óleo, nada, porque um caldo ele tem que ter o mínimo possível de gordura e sal, porque eu nunca sei exatamente para que eu vou usar meu caldo. Então, quanto mais neutro ele for, melhor para mim. E eu vou começar a colocar os elementos aqui, a cebola, a cenoura e os talos de aipo para deixar dar uma tostadinha. Então eles vão dar uma queimadinha, vão caramelizar alguns açúcares, vão fazer uma cor interessante e depois eu acrescento a água. Se você olhar na receita, você vai ver um outro item lá escrito aromáticos. O que seriam aromáticos? Bom, é qualquer outra coisa que seja bacana de colocar num caldo que agregue cor e sabor. Só cuida para não exagerar, tá? Por exemplo, alho poró. Fantástico, é um baita aromático, dá um gosto assim muito gostoso no caldo, então eu vou deixar ali junto. Folha de louro seca, posso colocar também. Ah, Gabi, outras ervas frescas, só no finalzinho. Não vai deixar a erva fresca ferver muito ali dentro, porque ela vai amargar um pouco demais e pode até mesmo deixar esse caldo um pouco agressivo. Então a erva fresca é só por um momento, ela ferve e eu retiro. Mas aqui o louro seco pode entrar sem problema. Se você quisesse uma cebola roxa, ia ser legal. Eu já trabalhei com pessoas que colocavam pimentão no caldo, que colocavam abobrinha. Realidade é, não sendo nada que vá amargar ou estragar meu caldo, num restaurante, basicamente as cascas ou tudo que sobra, a gente acaba colocando num caldo. Outros aromáticos legais, por exemplo, umas bolinhas de pimenta. Não vai deixar picante e vai ficar uma delícia. Zimbro. Cravo, um toquezinho de cravo, um toquezinho de canela, sem exagerar. Então aqui você vai ter o seu caldo, isso que vai ser o mais legal. Você vai criar o seu caldo e só você vai ter ele. Eu confesso, quando eu estou fazendo na minha casa, eu coloco um dentinho de alho,
Eu acho que fica ótimo no caldo, ele amplia bastante o sabor. E aí, se você olhar o outro item que está na receita, diz lá aparas. Tá, mas aparas do quê? Aparas de algum animal que eu queira para preparar, ou mesmo que não seja um animal, para eu preparar um caldo específico. Então vamos lá. O caldo mãe seria o caldo de legumes. Eu posso fazer qualquer risoto com caldo de legumes. Um risoto caprese, um risoto de carne de panela ou um risoto de peixe. Ele serve para todos. Quando você quer especificar um pouco mais esse caldo, você pode colocar junto com toda essa mesma base aparas de algum animal. Por exemplo, se você colocar a cabeça e espinha de peixe e deixar ferver ali por 1, 2 horas, você vai ter um caldo de peixe. Se você colocar músculo bovino, caldo de carne. Se você colocar sobrecoxa de frango, um caldo de frango. E por aí vai. Por exemplo, um risoto de siri. Eu posso fazer um caldo com as cascas, com as patas do siri. E aí eu vou ter um caldo muito específico. Então, quanto mais específico for meu caldo em relação ao meu risoto, maior sabor eu vou ter lá. Mas se você não quiser ter todo esse trabalho, uso de legumes e tá beleza. Dica prática para você fazer em casa. Faz um de legumes bem concentradinho e congela ele. Quando você for utilizar o caldo, se você quiser especificar esse caldo na hora, você pega o de legumes, dilui em água e coloca as aparas do bicho ali. Sei lá, um caldo de camarão. Legumes, água, casca e cabeça de camarão e deixa ferver por mais 1 hora. E aí você vai ter um caldo mais específico. Lembra, deixa eu mexer aqui. Ó, começou a dar uma tostadinha embaixo. Vou pôr aqui para você dar uma olhada. Olha que bonito que vai ficando. Ó. Lembra, você está fazendo um alimento extremamente artesanal, sustentável, porque se você não quiser usar a cebola inteira, a cenoura inteira, você pode usar as cascas da cebola, da cenoura que sobrou do seu preparo. E além disso, zero gordura, zero sódio, zero glutamato monossódico, conservante, aromatizante, corante, né? Então, ao invés de abrir a partir de hoje uma embalagem de caldo do armário, vocês vão no freezer e vão pegar um potinho de caldo caseiro com a sua cara e o mais saudável possível. Então esse aqui é o passo número 6 do risoto, que eu já adiantei, mas ele é o passo 6 porque na ordem de se fazer o risoto, ele vai entrar ali em 6º lugar. Agora a gente vai para as receitas da aula, aplicando esses 10 passos, e eu aposto que você vai ser um craque nos risotos. Agora que eu tenho tudo bem tostado, a gente vai colocar água. A água não precisa estar quente, porque ela vai ferver aqui por no mínimo 1 hora. Se eu tiver já as aparas dos animais aqui, vai ferver por 2 horas. E aí você filtra esse caldo e ele está pronto para usar. Enquanto eu faço o mise en place das nossas receitas da aula, eu vou deixar esse caldo ferver e durante a aula você já vai ver ele prontinho. Bom, então agora a gente vai entrar nas receitas do dia dessa aula de risotos clássicos. Então esses risotos praticamente a gente encontra em todo lugar que você vê risoto. E um desses risotos é considerado o risoto pai. É aquele risoto base que você vai poder criar a maioria dos outros e das variações de sabor que quiser. Esse primeiro risoto que a gente vai fazer é o risoto alla parmigiano, né? O risoto parmigiano. Então a gente já pensa, pô, a gente vai empanar o risoto, colocar um molho de tomate, né, e gratinar. Não é nada disso. O alla parmigiana, como a gente conhece no Brasil, é muito mais brasileiro do que italiano, né? Esse preparo aí com molho, com tudo mais, não é o que a gente vai fazer aqui. Um risoto à parmigiana, assim como vários pratos alla parmigiana na Itália, significa que foi nele o parmigiano reggiano, que é aquele queijo típico da Emília-Romagna, um dos queijos que fazem parte do consórcio Grana Padano, por exemplo, e que é um parmesão de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Se eu pegar o exemplo singelo, por exemplo, de pegar uma fatia de berinjela, colocar um pouco de Grana Padano em cima e gratinar, eu já posso dizer que eu tenho uma berinjela parmegiana, só porque foi parmegiano na berinjela. Eu não preciso necessariamente fazer toda aquela produção brasileira que a gente conhece como parmegiana. Então, um risoto alla parmigiano é um risoto que vai muito parmesão. Ele é um risoto de queijo parmesão. Ponto. Simples, gostoso, rápido e o pai de todos. Praticamente todos os risotos acabam levando parmesão, né? Principalmente os risotos mais intensos, mais fortes. Se a gente quiser colocar
Um aspargo no começo, ele vira o de aspargo, um fungo no começo, ele vira o fungo, tomate seco, a rúcula e por aí vai, são derivados dele. Então essa aula é muito legal, essa aula te desperta para criar os seus. E assim como a gente acabou de falar do passo 1, 2 e 6, agora a gente retoma o 3, o 4, o 5 e todos os outros passos. O passo número 3, ou item número 3, se refere à cebola. Então a cebola é assim, existem linhas aí de estudos ou de chefes na Itália que defendem que a cebola vai somente no caldo, outros já dizem que a cebola pode ir no risoto. Quem diz que só vai no caldo porque não quer um gosto tão forte de cebola. Eu acredito que você usa o que você preferir, contanto que se utilizar a cebola, ela tem que ser muito bem picada e muito bem cozida. Não é legal e nem seria correto num risoto clássico, por exemplo, eu sentir pedaços de cebola na hora de comer. Essa cebola tem que sumir do radar. Para sumir, eu tenho que picar bastante e cozinhar bastante. Então você pode optar, quero cebola ou não, se utilizar que ela suma. Para sumir, minha panela começa a aquecer, eu vou dar uma boa caprichada aqui de azeite, vou colocar a minha cebola. Tudo aqui é variável, se você quer mais gosto, por exemplo, de leite e quer começar a colocar manteiga aqui junto, pode. Fazer uma mescla aí de manteiga e azeite, vai ficar bem interessante. Se você quer ampliar a potência desse prato, tradicionalmente um risoto parmigiano é feito com caldo de carne. Então aqui a gente está utilizando o caldo de legumes que a gente acabou de fazer. Se você quiser uma potência de sabor, faz um caldo de carne, que eu já expliquei agora como é que faz, e pode dar sequência nesse prato também. Uma dica prática para não queimar a cebola, um pouquinho de sal. Já que a gente quer assumir com a cebola, não nos interessa que ela fique dourada ou, obviamente, queimada, né? Então a gente vai trabalhar essa cebola para que ela sue. Essa é a palavra correta, suar a cebola. Eu sei que ela começa a ficar suada quando ela começa a ficar transparente. E aí ela vai cozinhar junto com o risoto e vai desaparecer. Esse é o passo número 3, então. O passo número 4 é a tostatura do arroz. O que é tostar o arroz? Queimar? Não, obviamente não. Tostar o arroz é dar uma seladinha, tipo aquele selado que a gente fala muito nas aulas de carne, que é criar um revestimento ao redor do grão para que ele não solte demais o amido também. Então, como eu falei no início da aula, fazer um risoto é um equilíbrio entre soltar o amido e não soltar o amido. Ou seja, soltar o amido da maneira correta. Então a tostatura se faz através da panela só com a cebola, com azeite, ou se eu não colocar a cebola só com azeite, se eu quiser a manteiga, enfim. E eu vou dando essa refogadinha no arroz. Lembrando, o arroz de risoto não se lava, então eu posso colocar ele direto aqui. Quando o meu arroz estiver bem quente, eu posso ir para o passo número 5, que é a bebida. Então, bebida. Se eu puser bebida, eu tenho que tirar o álcool da bebida. Álcool não é bem-vindo, senão eu colocava álcool puro. O álcool pode deixar ácido, pode deixar azedo. Como é que eu tiro o álcool de uma bebida que nem o vinho branco, que não flamba? Assim, ó, ouve o barulhinho aí. Se eu respirar, puro aroma de álcool indo embora, ou seja, o álcool está volatilizando, já que ele não flamba, está evaporando. Para eu garantir que todo o álcool evapore, é só eu seguir aqui, mexendo sempre, até eu secar meu vinho. Meu vinho secou, vai ficar só o sabor e o que me interessa para esse risoto. Enquanto o nosso vinho seca, a gente já falou do item 6, que é o caldo, agora a gente vai para o item 7, que é a cocção, como eu cozinho um arroz perfeito. Eu cozinho o arroz perfeito através do acréscimo do caldo, aos poucos e mexendo sempre. Então a cocção do risoto clássico é o caldo aos poucos e mexe sempre. A partir do momento que esse caldo começar a ferver na minha panela, eu não posso mais parar de ferver. Então me perguntam sempre, qual o fogo que eu cozinho o risoto? A partir do momento que atingiu fervura, mantenha um fogo que consiga perpetuar essa fervura. Não abaixa o fogo, senão ele vai dar curva de temperatura, não é legal. E nem deixa um fogo muito alto, senão ele começa a secar e grudar embaixo. Aqui já vai começar a ferver.
O caldo então é importante estar quente, porque senão a gente vai colocar caldo depois e ele vai baixar o fogo. E essa quantidade correta de caldo é sempre na altura do arroz ou um pouquinho mais. Se você deixar com cara de sopa, um grão não vai bater no outro, a gente não vai ter a liberação do amido correta. Se você deixar seco, obviamente vai grudar embaixo, não vai liberar amido também e não vai ficar bacana. Começou a ferver, eu sigo mexendo sempre. Você vai ver que à medida que o arroz cozinha, ele vai absorvendo esse caldo e eu vou tendo que colocar mais caldo. Então olha aqui, ó, o arroz começa a absorver aquele caldo, a gente não vai deixar secar, vai pegar mais caldo e colocar aqui. Sempre mantendo essa carinha cremosa e mais enxuta do que cara de sopa. Outra coisa, você deve estar se perguntando, e o sal? Não posso colocar agora? O sal é um dos itens que impede a saída do amido do arroz. Então, se você deixar o sal para colocar do meio para o fim, melhor. Além disso, esse é um clássico exemplo de um risoto que vai muito queijo, e queijo geralmente tem bastante sal. Se você deixar o sal no limite agora, quando puser o queijo pode ser que passe. Então o sal é melhor corrigir lá no fim do que querer fazer agora. Então agora já dá para ver como o arroz começa a ficar mais branco, isso quer dizer que ele já está ficando bem mais cozido. E a gente vai para o item número 8, que é o ponto, a verificação do ponto. Como é que eu sei se meu arroz está al dente ou não? O mais fácil seria efetivamente morder e sentir na boca o que você prefere. Mas tem gente que não sabe diferenciar se está cru ou não. Então, para saber se ele está cru, você pode cortar um grão ao meio e ver no interior dele. Se no interior do grão você visualizar um pontinho branco, como eu estou vendo nesse, quer dizer que ele ainda está cru. A partir do momento que ele perdeu esse ponto branco, ele está al dente. E aí você pode deixar passar um pouco mais, caso queira ele um pouco mais macio, mas o ideal do risoto é que ele seja mais firme, mais al dente, para esse prato ter a característica principal dele, que é o arroz. O elemento principal em qualquer risoto é o arroz. Então a gente tem que deixar esse arroz macio, porém al dente, resistente à mordida, para que eu sinta o grão e tenha um prato perfeito. Um pouquinho mais de caldo, provavelmente meu último caldo. Então agora eu posso colocar já um pouquinho de sal, porém não vou colocar a pimenta, já que eu estou fazendo o risoto branco, eu não quero a sujeira da pimenta aparecendo nele. Se eu quisesse colocar pimenta, poderia ser a branca, tranquilo. Agora sim, meu arroz está exatamente no ponto que eu queria. Repara que ele está bem cremoso naturalmente. Isso quer dizer que a gente acertou a retirada do amido, não é cremosidade devido à gordura, embora nós vamos para o passo número 9 agora, que é o mantecato. O mantecato é a finalização do risoto através de gorduras. Essas gorduras podem ser manteiga, azeite de oliva, queijos ou outras, mas mais tradicionalmente manteiga e queijo, e às vezes o azeite de oliva. Como que você escolhe isso? Depende da potência do seu prato. Se você quer um prato mais forte, finaliza com parmesão e manteiga ou outros queijos fortes. Se você quer um prato mais suave, finaliza com azeite de oliva e queijos fracos. Você que vai escolher. Então, para o mantecato eu preciso desligar o fogo. Repara meu fogo 100% desligado. Não posso fazer o mantecato com o fogo ligado. Primeiro eu sumo com o queijo. Nesse caso é bastante queijo, afinal é um risoto parmigiano, é um risoto de queijo. Quando o queijo estiver totalmente dissolvido, eu coloco a manteiga, que é importante estar gelada. E agora então eu vou mexer vigorosamente até a manteiga derreter. A manteiga estando gelada, ela faz o processo que a gente chama de acetinar o risoto e deixar esse risoto com brilho, textura e sabor incríveis.
Que espetáculo que tá isso aqui. Isso representa muito a culinária italiana, não é porque é um prato com 2, 3 ingredientes que ele é ruim, bem pelo contrário, se eu tiver 2, 3 ingredientes perfeitos, o prato fica sensacional. Posso deixar esse risoto parado um tempinho, caso você queira arrumar a mesa ou se programar aí para o jantar. Deixa ele dar uma descansadinha e já serve em seguida. Olha isso aqui, eu aposto que você está babando agora assistindo isso. Não tem como. Olha que textura. Vou aproximar aqui. Incrível, né? Esse é um clássico risoto alla parmigiana. Bom, vamos usar esse risoto como base para criar um de fungo. Então eu vou lá na minha receita, mantenho os itens que são vinho, a cebola eu quis tirar, aí é uma opção, porque eu sempre gosto de em aula fazer um risoto com e um risoto sem, para você lembrar que pode ser um com ou sem, você que manda, então só a cebola eu tirei. Mas eu vou manter todos os passos que a gente falou. Vou manter a tostatura, vou manter a questão da bebida, deglaçar com o vinho e deixar o vinho evaporar o álcool. O fungo a gente vai colocar do início até o fim, como eu falei, ele é resistente. No final eu vou acabar com manteiga e queijo. Obviamente o queijo menos do que o parmigiano, porque não é um risoto só de parmigiano. Mas eu vou fazer um mantecato, já que é um risoto mais pesado, com manteiga e parmesão. Então não tem erro, vai ficar lindo. Vamos lá. Já que a gente não vai usar cebola, eu vou começar com azeite e nós vamos tostar o arroz no azeite de oliva. Enquanto está aquecendo essa panela, eu vou pegar o fungo e vou dar uma picadinha nele. Pô, Gabi, mas qual fungo eu uso? Primeira coisa, o que é fungo? Fungo nada mais é do que cogumelo em italiano. Então você precisa definir qual espécie que você quer. Se você quer o tipo chileno, shiitake, shimeji, porcini, né? Você que escolhe o fungo dependendo da potência e o sabor que te interessa. E a segunda escolha é se o fungo vai ser seco ou fresco. Se o fungo for fresco, é só picar como eu piquei agora, refogar e ir para o abraço. Segue a receita normal. Se o fungo for seco, você vai ter que hidratar como eu hidratei esse meu aqui. Como é que se hidrata um fungo? O fungo se hidrata em líquido frio por 1 hora ou em líquido quente por meia hora, 20 minutos. O líquido pode ser um pouco do próprio caldo, pode ser água, pode ser até mesmo o vinho da receita. Qual que é o cuidado que você tem que ter? O cuidado é, na hora de utilizar o líquido, não usar até o fim, porque o fungo seco geralmente solta uma areinha. E isso não vai ser interessante no prato. Então você usa só até uma parte e descarta o resto. Por isso que tem gente que prefere só usar água para ter um descarte de água. Enquanto isso, a gente segue tostando o nosso arroz. Lembrando, né, o passo número 4. A gente não utilizou o item número 3 de propósito. Quando o meu arroz estiver bem tostado, seria a hora do vinho, no caso a bebida que a gente está usando. Poderia ser cerveja. Só toma cuidado, se você usar vinho tinto, por exemplo, não é essa técnica. Você tem que usar uma outra técnica para não ficar ruim o risoto. Vamos ouvir o barulho? Perfeito. Álcool evaporando, era o que a gente queria. Vamos deixar esse álcool zerar para poder entrar com o fungo. Nosso vinho secou completamente. Nesse caso tem o fungo, então a gente vai colocar ele agora. E já que eu vou entrar com o caldo, eu posso antes entrar com o líquido do fungo. Olha, veio até aqui, parou para não cair. Vem com o caldo e vai até a altura do arroz. Técnica para cozinhar exatamente igual a que a gente falou antes. Eu vou mexer sempre e eu vou colocar o caldo aos poucos. Lembrando que pode ser mais cozido, entrar no início e fica até o fim, como é o caso do fungo. O fogo daqui a pouco já vai começar a ferver. Começou a ferver, não pode mais parar. Posso congelar risoto
não é o aconselhado. Não congela risoto porque ele não fica bacana. Inclusive, tem uma frase na Itália que se diz muito que é il riso non aspetta. O risoto não espera, o arroz não espera. Ele ficou no prato, ele tem que ser comido na hora. Por isso que dificilmente você vai encontrar risoto bom em buffet. É quase impossível. Porque ele ficou parado 3, 4 minutos, ele vai secar, vai ficar duro, não vai ficar bacana. Vamos seguir a cocção agora, mexendo e acrescentando o caldo quente. Ó, secou um pouco do nosso caldo, eu vou aqui e já acrescento mais. Exatamente como a gente fez antes, acrescentando o caldo e mexendo sempre. Lembrando que o sal a gente vai deixar para corrigir no final. Chegando no meio da cocção, um pouquinho de sal, um toquinho da pimenta. E segue mexendo sempre e caldo aos poucos. Então agora a gente começa a perceber que está chegando no final. Por quê? Porque ele começa a ficar mais cremoso. Obviamente nós temos que ver do ponto. Então a gente retoma o passo número 8, é a questão do ponto. Perfeito. Tenho que deixar ele um pouquinho mais enxuto aqui para ele não ficar tão líquido. E a gente vai seguir então para o passo número 9, que é o mantecato que nós vimos antes e vamos repetir agora. Lembrando então, mantecato sempre fora do fogo. Apaga o fogo para fazer a finalização. Primeiro o queijo, mexe bem. O queijo vai começar a derreter, incorporar, dar liga, dar cremosidade e em seguida manteiga gelada que vai acetinar, dar brilho e sabor para o nosso risoto. Qual que é a textura certa? É mais líquido ou mais seco? Não importa, você que escolhe a textura do seu risoto. Ele só não pode ser super seco ao ponto de ser formatado no prato assim. Se você quiser ele bem mais líquido, como está esse, perfeito. Um pouquinho mais enxuto, como o nosso parmegiano, está corretíssimo também. Misturou, vamos provar o sal. Uma pequena correçãozinha de sal e ele vai ficar ótimo. A gente pega aqui, serve o risoto aqui. Olha que lindo, hein? Que brilho. Dá aquela batidinha e tá pronto nosso risoto clássico de fungo. Passo número 10, o mais importante de toda a culinária italiana, mangiare. É hora de comer, não é hora de esperar, é hora de apreciar o risoto na sua máxima essência. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o material em PDF está aí junto da aula, é só acessar. Qualquer dúvida que tiver, nós temos nossos canais de comunicação. Não esqueça de marcar @salagosto, @chefgabi quando fizerem as receitas. E a gente se fala por aqui e pelas nossas redes. Valeu, obrigado, grande beijo, bons risotos!